Evangelho do dia 21 de março. Daremos continuidade ao capítulo 5, item 19. Justamente no parágrafo "Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males?" Só um é infalível: a fé, o apelo ao alto. Rogamos então a Jesus, aos benfeitores espirituais que possam nos inspirar nessas reflexões, fortalecendo o nosso ânimo, ampliando a nossa coragem, fortalecendo e estruturando a nossa intimidade diante dos momentos atuais. Seja conosco sempre, Senhor, e com todos os nossos. Quando pensamos na estrutura da fé, como gostaríamos de ter aquela fé que transporta montanhas, nos dizeres de Jesus. Muitas vezes nos espelhamos na fé do próximo, daqueles grandes espíritos que passaram na Terra, que exemplificaram sua coragem, como os primeiros cristãos que se entregaram em holocausto à verdade do Evangelho, se entregaram à proposta do Cristo. No entanto, essa fé, ela não é passada de uma para outra pessoa. Essa fé, ela deve ser construída. E nesse trabalho de construção, temos que aproveitar os momentos de incertezas, de dúvidas, justamente para exercitá-la. Porque quando pensamos em fé, naturalmente somos remetidos à confiança. A confiar, da mesma forma que quando entramos num avião, confiamos no comandante, confiamos no piloto. Simplesmente entramos, colocamos os nossos cintos e fazemos a viagem. Essa confiança irrestrita, ela deve ser alimentada também do ponto de vista do espírito. Confiança irrestrita em Deus. Isso é muito importante. Ter plena certeza de que, se fizermos a nossa parte, Deus nos enviará não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, como espíritos. Não raro nós gostaríamos que Ele nos enviasse, diante do nosso tormento, as facilidades do mundo. A conta repleta em nosso banco, a saúde orgânica, os relacionamentos perfeitos na família, o emprego seguro. Mas, diante daquilo que nós precisamos desenvolver, Ele nos encaminha situações para crescermos nessa fé e melhorarmos como espíritos. Então, nesse trabalho de construção da fé, nós temos que compreender o nosso planejamento reencarnatório. Ainda no mundo espiritual, antes da presente existência, como se estivéssemos diante de um espelho, aquelas vibrações que mais ainda estão arraigadas na nossa intimidade e que nos causam dores, lágrimas, tristezas, porque fazem parte ainda da nossa personalidade, das nossas paixões, elas são estudadas. O espírito, na erraticidade, no período entre as reencarnações, ele estuda o seu passado. E aí, diante dos benfeitores, de forma muito amorosa, nós somos convidados
a trabalhar determinadas vibrações na nova experiência no corpo. Não daríamos conta, numa existência única, de construir o homem perfeito. Então, numa existência, são analisadas aquilo que daríamos conta para resolver, já que o fardo não é maior do que podemos carregar. Num pode ser a vaidade, no outro o autoritarismo, a exigência, a preguiça, o medo. É elaborado a partir de então um programa numa nova existência e no momento sociopolítico, econômico, cultural que mais precisamos, retornamos aqui, na jornada terrestre, junto com aqueles corações que se vinculam ao nosso. E esses corações, diante deles, teremos aqueles que nos impulsionarão acima e outros que nós deveremos puxar por nossa vez. Isso dentro do grupo familiar. Encontraremos na figura, por exemplo, de um avô, de uma avó, exemplos vivos do trabalho, exemplos dessa coragem, da calma, da paciência, da fé, que serão para nós aqueles em que, quando passarmos por dificuldades, nós recordaremos. Da mesma forma, teremos no nosso núcleo próximo aqueles com medo, aqueles que procrastinam, que adiam as resoluções, aqueles que são extremamente egoístas, vaidosos. E diante dessa mescla, nos situamos. Muitas vezes, estes últimos citados tocarão nos nossos pontos vulneráveis e nos sentiremos incomodados. Mas isso ocorre justamente para que consigamos perceber os traços que temos para limpá-los, para corrigi-los. Então, diante desses traços que ainda possuo, passamos por provas, por situações às vezes difíceis, justamente para que exercitemos essa ginástica da alma, a fim de nos burilarmos. Quando falamos nesses traços, nos recordamos do livro Ação e Reação, onde Leonel, encontrando-se com Silas e André Luiz, espíritos, informa que ele participou da escola de vingadores, onde identificava nas pessoas o desejo central delas, que via de regra se situava no poder, na posse, no prestígio e no prazer. E reconhecendo um desses itens de forma central naquele indivíduo, é ali que ele o atormentava. Diante disso, muitas vezes situamos o nosso tormento num desses 4 P's e passaremos por provas dentro desses itens, desses desafios. E aí, Deus envia-nos, por exemplo, situações onde somos obrigados a trabalhar, a ter disciplina. E me reconheço um espírito, por vezes, preguiçoso, indisciplinado. E aquilo para mim é difícil. E eu reclamo porque eu queria as coisas fáceis. Quando eu devo ter essa lucidez espiritual de reconhecer que aquilo é o meu ponto de melhora, que aquilo veio para que eu, através do esforço, me renove. As dores, nesse processo de desilusão, nos chegam para que não percamos a experiência terrestre, para que nos desiludamos, como se saíssemos de Jerusalém a Jericó e tombados no caminho,
percebêssemos que estávamos no caminho incorreto e que precisamos fazer a volta. Quando nos conscientizamos disso, a nossa fé vai se tornando robusta, porque percebemos que estamos na família correta, no meio em que precisávamos, que as situações que nos chegam são as melhores, embora ninguém, em sã consciência, salvo os casos patológicos, opte pelo sofrimento. Ninguém quer sofrer. Mas acaba sendo uma bênção renovadora se eu o compreender. E compreendendo, eu passo a desenvolver uma nova estrutura mental e moral para não mais passar por tais situações. E quando essas coisas se encaixam dessa maneira, eu vou desenvolvendo, junto com essa fé, a resignação. A resignação diante das minhas provas. E o que será a resignação se não compreender que durante esses períodos em que sou testado, eu posso desenvolver meus potenciais espirituais. Toda prova nos convida ao desenvolvimento desse potencial quando bem compreendido. Se eu tenho um filho problema que me impacienta, eu sou candidato ao trabalho de paciência, ao potencial da paciência. Se alguém me testa na exigência que eu tenho, eu sou convidado a trabalhar a tolerância. E nesses momentos de incerteza, pelos quais passamos agora, por exemplo, sou convidado aos exercícios da fé, da confiança, de saber que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba, que tudo tem um controle de Deus. Deus não está a par do que ocorre conosco. Os bons espíritos sabem o que estamos passando. E se isso foi permitido, e foi, porque se assim não procedesse, Jesus teria os recursos para tudo isso evitar. Se isso ocorreu, foi que algo para melhor na humanidade como um todo, já que é algo mundial, está por vir. Confiemos nisso, portanto. Então, quando Santo Agostinho fala que só um remédio é infalível, a fé, o apelo ao céu, ele pede para que, além desse trabalho de entendimento da nossa existência, nós mantenhamos um vínculo constante com o alto, com a espiritualidade. Nesses dias em que estamos em casa, distantes desse contato social mais amplo, como tem sido o nosso vínculo com Deus, com a espiritualidade? E eu não falo simplesmente de parar um instante e fazer uma prece, que é importante, sem dúvida, mas mentalmente eu estou em estado de prece? Aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou ouvindo, os meus assuntos no grupo de WhatsApp, as minhas leituras no Facebook, as mensagens que eu compartilho e que eu passo com os meus familiares diretos, tem vínculo com as coisas espirituais superiores? Mantenho essa sintonia elevada? Porque é uma questão de pensamento. O pensamento é uma onda eletromagnética emitida. E quando enviada, ela não mais nos pertence e viaja o cosmos. E vai entrando em sintonia com as ondas de igual frequência que estão por aí. Então, se eu fico com medo, eu emito uma vibração de medo e essa vibração se intensifica
porque vai criando vínculos com as outras vibrações do medo. E quando eu vejo, estou numa crise de pânico. A ideia de pessimismo, a mesma coisa. A revolta, colocando a culpa no governo, ou nisso ou naquilo, vai fazer com que ondas de revolta sejam emitidas e contagiam, inclusive, o nosso ambiente doméstico. Nesse momento, então, será importante nutrir o nosso pensamento com as ondas mais sublimes do ponto de vista espiritual. Ideias do bem, voltadas para o perdão, se eu recordo que não resolvi uma determinada situação com esse ou com aquele, eu posso tomar de um telefone, já que eu não posso vê-lo pessoalmente muitas vezes, posso tomar de um telefone e conversar com esse. Posso desenvolver o estado de gratidão, lembrar das pessoas que eu sou grato na vida, mandar uma mensagem para elas de bom ânimo, fazer um vídeo e compartilhá-lo com alguém que eu ame. E aí eu vou desenvolvendo uma corrente do bem e ficarei, portanto, em estado de prece dessa forma. Esse apelo ao alto deve ser mantido também com essas preces diárias. Que o Evangelho no lar seja feito diariamente na família, que haja esse período de busca espiritual e confiantes, sem sombra de dúvida, passaremos por essa situação e nos tornaremos mais fortes. Quantas ilusões já não estamos trabalhando nesse período para deixá-las? O consumismo, as ideias de fuga, as distrações. E quando olhamos do ponto de vista do espírito, percebemos que de uma hora para outra, tudo isso poderá ser deixado. Só que antecipamos essa visão para agora. Imaginemos aqueles que uma vida inteira agem desse modo, fazendo as coisas do mundo simplesmente, e são surpreendidos pela desencarnação, e de repente têm que deixar isso, deixar aquilo, abandonar tal coisa. Esse período de reflexão nos leva a isso. O que realmente eu preciso? O que realmente me alimenta? Do que realmente eu me nutro? Porque é isso que vai contar do ponto de vista do espírito. Porque só levaremos daqui a inteligência, os conhecimentos e os valores morais, de acordo com a verdadeira propriedade que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E isso me acompanha em qualquer lugar. Quando Sócrates estava preso, um dos seus discípulos, lamentando a sua prisão, ele responde então ao mesmo: Tu és um mau filósofo. O meu pensamento estando em qualquer lugar, aí estou eu. Para Sócrates, onde ele estava com a mente, lá ele estava. Então, não consideremos esse período como uma prisão, mas como uma oportunidade de fortalecermos a nossa fé e o nosso vínculo com o alto, que muitas vezes estava enfraquecido ou até mesmo rompido, e agora tem a oportunidade de reatar-se. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos envolva nessa hora, elevando novamente o pensamento à espiritualidade superior. Pedimos que todo o nosso lar seja envolvido em luzes, em vibrações de paz e saúde, que as nossas resistências orgânicas se fortaleçam
que em nossa água seja depositada os recursos, os fluidos, as substâncias necessárias para o nosso corpo físico e espiritual. E que, num ambiente saudável, consigamos conviver em família, superando com confiança e fé esse momento atual. Muito obrigado, Senhor. Assim seja.